E quando o rei Jeroboão ouviu a palavra do homem de Deus, que tinha clamado contra o altar de Betel, estendeu a sua mão sobre o altar e disse: prendei-o. Mas a mão que tinha estendido contra ele se secou, de modo que não podia trazê-la a si. Versículo 11. E morava também em Betel um ancião profeta, a qual vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Contaram-lhe também o seu pai as palavras que tinham falado ao rei. E o seu pai lhes disse: por que caminho foi? E os seus filhos lhe mostraram o caminho por onde havia retornado o homem de Deus que tinha vindo de Judá. Pode se assentar e adora e exalta esse Deus. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, aqui nós estamos vendo o agir de Deus na vida de alguém. 3 pessoas aqui puderam ver tamanha a misericórdia de Deus e tamanho poder de Deus. Deus, ele usa um profeta que não tem nome para profetizar contra o altar de Betel. Jeroboão estava naquela época, e quando ele estava fazendo coisas que não era da vontade de Deus, o que Jeroboão fazia? Ele fazia daquele altar algo que Deus ele não se agradava. Ele queimava incenso, fazia coisas para deuses estranhos, deuses pagãos. Deus ele não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia nos diz que importa que adore a Deus, que adore em espírito e verdade, porque Deus é espírito. Quando Deus ele vê a sua criação adorando a outros deuses, Deus ele fica irado, Deus ele fica irritado. Aleluia. Vamos ver lá no livro de Êxodo capítulo 20, verso 4. Ele está dizendo: não farás para ti imagem de escultura e não se encurvarás diante dela. Ele está dizendo: a glória é minha, a honra é minha, a exaltação é para mim. Aleluia. O Senhor está mostrando a sua glória revelada. Não é uma imagem, mas sim, aleluia, em seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu ali na cruz do Calvário e está à direita de Deus Pai, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Deus é grande, mas ele cabe dentro de nós, dentro do nosso coração. A Bíblia diz que com a boca confessa, o coração crê, Jesus ressuscitou dos mortos, será salvo. Será salvo. Aleluias. Deus já estava vendo que ali, louvado seja o nome do Senhor, aquele altar não era um altar comum, não era um altar de adoração a Deus, mas era um altar, aleluias, que eles estavam até mesmo profanando. Aleluia. E Deus ele fica aborrecido com as coisas dessa. Deus levanta esse profeta ele sai lá de Belém de Judá, e quando ele chega, ele começa a profetizar contra o altar, dizendo, aleluia, que iria se levantar, bendito seja o nome do Senhor, alguém da casa de Davi ia nascer, chamado Josias, a qual sacrificará sobre ti um sacerdote dos altos que queima os incensos sobre ti, e sobre ti queimarão os ossos dos homens. E naquele dia ele deu um sinal, o sinal que o Senhor mostrara era que o altar ele iria se quebrar, iria se transformar em cinza. Na medida que o profeta foi profetizando, o altar foi se quebrando. O altar de Baal tem que cair por terra, porque o altar que tem que ficar de pé é o altar que é toda a honra, toda a glória, que seja dado em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você é o altar de Deus. Altar de Deus, sempre morado no Espírito Santo. Jesus falou assim: odeie-vai o templo, odeie-vai o altar, porque em 3 dias ele vai ser erguido novamente. Ele está dizendo assim, aleluia, ele ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Glória a Deus. Meus irmãos, e no momento em que esse altar se fendeu,
A Bíblia diz que Jeroboão levanta a mão contra o profeta. E quando ele levanta contra o profeta, desprende ele, porque ele não estava aceitando a profecia de Deus. Jeroboão não queria ouvir a profecia da boca daquele profeta. E quando ele levanta a mão dele seca, para ele ver que quando Deus ele quer falar, ninguém impede. Isaías 43:3, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Não é Isaías que está falando, mas o Todo-Poderoso, nosso Deus que está falando. Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Porventura tem algo que Deus não pode fazer na tua vida? Porventura tem algo impossível que Deus não faça? Mandai canto e a sura mandarai. Aleluias. A palavra de Deus diz que quando aquele profeta agora monta no seu jumento, ele já havia profetizado contra o altar de Betel. E o rei ficou ali impressionado com aquelas palavras. Ele diz assim: ore por mim, para minha mão voltar novamente. Ele orou pelo rei e a mão dele voltou novamente. Aleluias. Aquele que se levanta contra ti vai te pedir oração, não temas. Aquele que levanta contra a tua vida vai te pedir socorro, mas ajude, não pague mal por mal, ajude. Amandecando rebe a súria. E a mão dele voltou normal. A palavra de Deus diz que quando ele sobe no jumento, era para ele receber um presente, porque todas as vezes que um profeta naquelas épocas entregar algo de Deus que era verídico, era algo que era visto, contemplado, aqueles profetas eram abençoados. Mas ele não quis, porque ele passou para Jeroboão e falou assim: ó, Deus falou para mim não voltar para o mesmo caminho. Deus falou que não é para mim comer nem beber. Mas ali onde estava Jeroboão, ouviu-se um profeta ancião, o profeta velho, que ficou sabendo desse profeta que foi profetizar contra o altar de Betel. Os seus filhos fez saber a ele o caminho que ele foi. Irmãos, eu quero te dizer, nós somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E as pessoas aí fora sabem o caminho que você tem trilhado. As pessoas aí fora sabem o caminho que você anda. Eles sabem, eles veem. Aonde você passa, aonde você vai, você está sendo observado. Você está sendo visto. Irmão, mas está vendo? Se o homem não te vê, Deus que está no céu te vê. Aleluias. E aquele ancião, todos os irmãos da glória, aquele ancião mandou aguardar o jumento. Os filhos dele aguardou o jumento, ele subiu no jumento e foi atrás do profeta. Eles vão atrás de você para saber o que você está fazendo. Eles vão te seguir para ver se o caminho que você está andando é o caminho da verdade. Eles vão saber, aleluia, que caminho é esse que você está trilhando. Irmão, e a Bíblia diz que o ancião no seu jumento encontra com o profeta no meio do caminho. E sabe o que está fazendo? Descansando. O nosso descanso não é aqui. Vem cá, manda cá e assaio. Quando você para descansar, irmão, o inimigo ele levanta contra a tua vida. O inimigo ele age porque você está dando êxito. Mas eu tenho que descansar um pouco. Aleluia, não pare para descansar não, irmão. Mas eu tenho que parar um pouquinho, porque eu tenho orado muito, eu tenho jejuado muito. Não pare de orar, não pare para jejuar, porque Deus vai te mostrar a ação do inimigo na tua vida. Quando você para de orar, quando você para de jejuar, o inimigo ele acha êxito. Ele vai te parar, decamanda a súria, ele vai lançar sobre a tua vida desânimo, para você não caminhar, para você, aleluia, não prosseguir. Mas Deus está dizendo aqui nessa noite: vai que eu sou contigo, vai que eu sou contigo, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Irmão, mas eu estou meio fraco,
Estou bem desanimado. Isaías 40:29. Ele dá esforço cansado, multiplica a força do que não tem mais vigor. Os jovens correrão e descansarão, os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asa de águia, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Está falando daqueles que estão ali, está perseverando, mas não para. Está indo e não para. Vem a luta, ele está indo. Vem a peleja, ele está prosseguindo. Vem a batalha, mas ele está lutando. Ele não para porque ele confia no poder de Deus. Ela não para porque ela confia no poder de Deus. Ei, Deus te chamou para ser muito mais do que vencedor. Não é tempo de parar, é tempo de prosseguir. Aleluias! E a palavra do Senhor diz que ele estava ali descansando. Aí o ancião chega para ele e diz assim: olha, você é o profeta de Belém de Judá que profetizou contra o altar de Betel? Sou eu. Vamos em casa lá para a gente comer e beber? Aí o profeta falou: Deus falou comigo que não é para mim voltar para o mesmo caminho, que não é para mim nem comer e não é para mim beber. Aleluias! A ordem de Deus para mim e para você não é para a gente voltar do mesmo caminho que nós viemos. Nós viemos num caminho da perdição. Nós viemos num caminho, muitas das vezes até de idolatria, mas agora nós estamos no caminho da verdade. João 8:32: conhecereis a verdade vos libertará. Você está liberto pela palavra. Então, se você está liberto, não volte pelo caminho para comer da comida que você comia, para beber da bebida que você bebia, porque agora você tem o teu Pai que te sustenta. Está no deserto, Ele manda maná do céu. Está no deserto, Ele faz brotar água da rocha. Ele vai te sustentar porque Ele está contigo. Aleluia. Esse glória a Deus está fraco. Dá glória melhor para Jesus. Manda em canto de bravassúria. A Bíblia diz que quando aquele profeta velho chega para ele e diz assim: mas eu também sou profeta como você. O anjo do Senhor fala comigo que é para você voltar. Irmão, não passe dos princípios da palavra. Aquilo que Deus falou para você, aquilo que está escrito na palavra de Deus, não ultrapasse isso não. Não escute outros. Mas outros mais velhos. Vai falar de outros que têm mais experiência no Evangelho. Outros que têm mais experiências espirituais. Porque eu vejo aqui esse jovem sem nome, um jovem sem experiência espiritual, sem maturidade espiritual, ainda que ele escutava a voz de Deus e obedecia, mas agora os princípios, ele não estava obedecendo os princípios. Alguém vai fazer você, aleluia, passar dos princípios da palavra de Deus? Alguém vai falar para você não fazer aquilo que Deus mandou você fazer, e se você desobedece, irmão, é perca. Se você desobedece, vem consequência. Porque não foi o homem que falou para você, foi Deus. E quando Deus fala, está falado. Glória a Deus. Aleluia. Deus falou com o profeta, não era para ele voltar, mas ele preferiu obedecer a voz daquele que estava ali mais ancião do que a palavra de Deus. E Deus falou, e a palavra do Senhor nos fala: passa os céus e passa a terra, mas as palavras de Deus não passam. Aquilo que você aprendeu da Bíblia, aquilo que você aprendeu das Escrituras Sagradas, é o homem por não examinar as Escrituras. Sabe quando a pessoa fica, o anjo falou comigo, mas que anjo foi esse? Às vezes é o diabo fazendo você retroceder, é o diabo tentando fazer você parar. Mas aqui, irmãos, nós vamos ver uma lição que esse profeta que aprendeu, e nós tiramos disso uma experiência, que nós devemos obedecer a Deus, e quando não obedece, é prejuízo. A palavra de Deus diz que ele foi lá na casa do profeta, um ancião, chegou lá, comeu, chegou lá, bebeu, e quando ele estava lá, a palavra do Senhor veio até o profeta que veio de Belém, Judá, e falou que não era para ele ter feito isso, ele tinha desobedecido. Irmão, ele monta no jumento assim, preocupado, e vai embora. Quando ele vai embora,
No meio do caminho, ele encontra com um leão. O leão para. E na lógica nós sabemos que na cadeia alimentar o leão vai onde tem mais carne, que era no jumento. Mas o leão atacou o profeta. Aí quando o profeta velho com seus filhos monta no jumento e vai atrás do profeta mais uma vez, e encontra lá o jumento de pé, o leão de pé e o cadáver daquele jovem profeta estirado no chão, porque o leão matou ele. Os estudos da biologia, quando nós estudamos, nós sabemos que leão não caça. Quem caça é a leoa, o leão só vigia. Aleluia. Para um leão atacar ele, é porque ele estava sendo vigiado. A Bíblia diz assim, ó, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, caçando quem possa tragar. Tantas brechas, crente, tantas brechas. Não deixa o inimigo ele tentar contra a tua vida e te parar na caminhada. Mandai terminar a súria. Foi Deus que enviou aquele leão para provar que Deus, ele é amor, mas também ele é fogo consumidor. Irmãos, agora imagine aquele profeta velho vendo aquele jovem estirado. Ele escutou que não era para ele voltar nem comer nem beber. Ele foi enganado. Ele foi enganado porque ele não quis obedecer à voz de Deus e quis obedecer mais à voz dos homens. Irmãos, Paulo fala sobre comichão de ouvidos, para você tampar os teus ouvidos e não escutar a palavra do Senhor. Na hora da mensagem você está disperso, você não recebe a palavra, e quando sai lá fora, fulano, o que foi pregar? Ai, irmão, eu esqueci até aquele livro que foi lido. Sabe o que é isso? Você perder a palavra, a mensagem de Deus. Aí você se enquadra naquela terra seca da parábola do semeador. Que terra seca? Aquela terra seca que recebeu a palavra, mas a palavra não entrou. Sabe o que aconteceu? Veio a ave do céu, o maligno veio, arrebatou a palavra, não recebeu a palavra. Ou você também pode ser aquela terra de espinhos, onde a palavra ela chega até mas só que os espinhos sufocou a palavra. Tudo tem sufocado a palavra hoje em dia. Paulo fala de dias trabalhosos, dias em que a palavra seria sufocada. Muitas das vezes nós chegamos em um culto em igrejas, eu não estou falando mal de igrejas, e você chega lá, louvor, vai até 9h15 com louvor, e o pregador, irmão, quando ele vai pregar, ele sofre, porque o pastor fala assim, ó, até 9h25 você me passa. Às vezes 10 minutos de palavra, e o povo recebe o quê? Fica no louvor, ainda canta assim, és Deus de perto e não Deus de longe, misericórdia. Nosso Deus é Deus de perto, é Deus de longe, é Deus aqui, é Deus lá. Enquanto você adora aqui, ele está trabalhando na tua casa. Fica focado nas heresias que tem por aí, né, irmãos? Aleluia, são heresias que vêm tirar o foco do crente e que não traz estrutura para um servo de Deus, uma serva. Sabe o que traz estrutura para a igreja? É a palavra, porque ela é viva e eficaz, ela é a espada aguda de Deus gumes que penetra na divisão da alma e do espírito, da junta e da medula, ela é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Glória a Deus. A palavra está sendo sufocada. A palavra está sendo declamando, reminar a súria, retirada do meio do povo de Deus. Meia hora de pregação já dá vontade de ir embora. Meia hora de pregação, eu tenho que fazer marmita amanhã porque eu vou trabalhar. Meia hora de anarassúria, cantarábia, de palavra, a gente não aguenta ouvir mais. Porque vai vir comichão de ouvido, levanta, vai no banheiro, levanta, vai tomar água, levanta, vai lá fora, liga para alguém. Isso aí é comichão de ouvido, para você não, aleluia, ouvir a palavra de Deus. Meu Deus. E a palavra de Deus está sendo arrancada no meio do povo de Deus, onde a sua louvor, vamos lá, corinho de fogo, eu gosto, eu vou pular, relampeio, quero ver pular na palavra, quero ver rodar na palavra, eu quero ver da glória na palavra, quando a palavra é falada para o nosso crescimento espiritual. Glória a
podemos deixar de transmitir essa palavra. Porque Jesus disse, ó, examinar a Escritura, porque delas de mim testifica, cuidar nelas ter a vida eterna. Ele estava dizendo assim, ó, eu sou a palavra. Quando você me examina, você está examinando a palavra. Quando você está na palavra, ele diz, se a minha palavra está em vós, eu estiver em vós, nós vai dar fruto, muito fruto. A Bíblia foi falada aqui nessa noite, nós devemos dar fruto, fruto digno de arrependimento. Aleluia. Ele deu fruto. A palavra foi verdade, foi fiel, mas ele desobedeceu. O exemplo desse jovem para mim e para você é temer a Deus e não os homens. Ouvir, obedecer a voz de Deus, buscar em oração, estar enquadrado no centro da vontade de Deus. Irmão, aleluia, o Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá, mas o diabo também, ele se disfarça de leão. A Bíblia diz que ele está bramando como leão, ele quer tragar. Sabe o que o leão faz? Ele vai na veia, naquela veia que tem no pescoço, porque depois que ele atinge essa veia, ele tira o fôlego de vida, ele mata a pessoa, ele estrangula a pessoa, ele tampa a traqueia da pessoa, prendendo a respiração da pessoa, joga o seu peso em cima e segura e para. Muitos têm parado e têm perdido as forças espirituais, porque o leão está por cima e está rugindo. Eu não te solto, eu vou te agarrar aqui, vou te segurar aqui. Mas quando você clama, o leão da tribo de Judá, ele vai te tirar, da garra do teu inimigo. A prioridade para a oração, quando o crente ora, aleluia, ele pode ser até lançado na cova de leão. Daniel, ele era crente de oração. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. E ele orava para a banda de Jerusalém, quando o decreto era que não era para orar o Deus do céu, mas era para orar os deuses dele. Alguém estava vendo Daniel servindo ao Deus que fez os céus e terra, não se agradou. Chegou para o rei Dário e diz, olha Dário, no decreto da lei dos Medos e Pérsia, aquele que estiver orando a outro Deus a não ser o nosso, ele seria lançado na cova do leão. Ei, Daniel, aleluia, ele tem que ser lançado na cova do leão. Tem gente querendo te jogar na cova do leão, mas não se preocupa, se você é crente de oração, Deus está te guardando, Deus está te livrando, porque Ele é fiel, porque Ele é fiel, porque Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que agora eles pegaram Daniel. O rei Dário já sabia, não via nada para incriminar ele, mas alguém estava procurando uma ocasião contra ele. Chegou para o rei Dário, ele tinha que assinar o decreto com o seu sinete, pá, da lei dos Medos e Pérsia, vai ter que lançar Daniel na cova do leão. Imagine a tardinha, os leões famintos, alguém pega Daniel, servo de Deus, fiel, e joga ele lá dentro. Imagine, irmãos, na primeira jogada acabou Daniel, eu acho que não sobrava nem roupa. Mas eu quero te dizer, assim como o povo de Israel lá no deserto, roupa não acabava, sapato não acabava, aleluia, Deus também não deixou que nada acontecesse com Daniel na cova do leão. Eu quero te dizer, se você tem orado, nada vai te atingir, porque Deus te guarda de dia e te guarda de noite. Aleluia. Irmão, o rei Dário foi dormir preocupado, e agora? Joguei o inocente lá dentro da cova, agora não deve ter mais nada. Mas ele entendia que Daniel ainda estava vivo. Porque, irmãos, as pessoas têm que saber que realmente, ainda que alguém fala, está morto, não está não, está vivinho da Silva. De manhã cedo, o rei Dário foi correndo e gritando, Daniel, Daniel, dá-se o caso teu Deus te livrar da cova do leão? Tão certo como vive Deus, ó rei, o Senhor mandou um anjo e fechou a boca do leão. Deus, ele vai enviar um anjo para fechar a boca do leão contra a tua vida. Deus vai enviar um anjo e fechar a boca do leão. Aleluias. E fechou a boca do leão. Tirar Daniel de lá. Aqueles que pensavam que Daniel estava morto, que procuraram ocasião contra ele, Daniel estava vivo. Aleluia. Eu quero dizer para a igreja nesta noite, se você tem sido fiel ao Senhor,
Se você tem andado em fidelidade com Deus, Deus é fiel, está contigo para te dar vitória. Porque o leão não pode te atingir. Se o leão tentar te atingir, aleluias, ele vai cair por terra. Porque do teu redor está o anjo do Senhor te guardando e te livrando. Aleluia. Oh Espírito Santo da verdade, Igreja do Senhor, Deus está me dizendo nessa noite, é necessário obedecer a palavra dele. Amanda cantará, baixuia da cantarábia, remanto quernianá, vassúria. Deus, ele quer mais, além de compromisso com a palavra dele. Deus quer mais de calassúria, obediência com a palavra dele. Quer ver Deus bradar na minha, na tua vida? Obedeça a palavra dele, anda na palavra dele, esteja diante da palavra dele. É porque na palavra que você vai vencer, é na palavra que você vai ser uma vitoriosa, um vitorioso, é na palavra de Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Fica de pé, irmão. Vamos estar agradecendo a Deus nessa noite. Vamos fazer uma corrente de oração aqui na frente. Amém. Vamos estar orando ao Senhor. Bendito